Tá no mute. Tá, maravilha. Bom, começou a gravar aqui então. Opa. Bom, boa noite, pessoal. Hoje o nosso convidado, né, o nosso querido parceiro Nilson, ele é diretor da Mega Dealer e ele é criador de conteúdos aí de cursos e eventos online para o segmento de vendas. E aproveitando aqui essa apresentação que ele vai fazer hoje, eu quero convidar vocês aqui para participar da Semana da Melhor Margem, que nós vamos fazer agora segunda-feira, tá? Vai ser segunda, terça e quarta, às 19h30. É um mega curso aí que a Autoavaliar desenvolveu para que você, dono de loja, crie uma visão macro aí para sua loja. Nós vamos abordar alguns temas relevantes do dia a dia de vocês. Eu vou colocar o link aqui no chat, tá? Olha lá, o Eduardo já se inscreveu. Que maravilha, Eduardo. E o tema de hoje com o Nilson, né? 5 pontos para melhorar a gestão da sua loja multimarcas. Nilson, muito obrigada por você estar aqui. Pode começar. Obrigado, Alessandra. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pela presença. E a gente vai discutir aqui uns 30 minutos, 35 minutos, 40 no máximo, eu vou falar sobre esses 5 pontos. E depois a gente vai fazer aquela abertura de perguntas, dúvidas, né? E assim, são 5 pontos que a gente identifica como oportunidades, né, para as lojas multimarcas. Eu vou compartilhar a tela para vocês, e aí eu vou seguir por aqui. E, Alessandra, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, você me fala, por favor, tá bom? Tá joia, Nilson. Fica tranquilo. Então vamos lá. Quais são esses 5 pontos para melhorar a gestão das lojas multimarcas, né? Primeiro ponto é o giro de estoque. Então a gente vai falar um pouquinho sobre giro de estoque. E o segundo ponto é o ROI, que é o retorno sobre investimentos. A gente vai trabalhar aquela questão entre o giro de estoque e a margem, né? E a importância de um de outro e onde eu ganho mais dinheiro. E aí a gente vai, mas como é que eu chego, né, num retorno de investimento bom? E aí tem 3 ferramentas, né, três pontos que são importantes, que a gente chama, a gente usa o termo em inglês até porque não tem nada assim similar em português, que é o cost to market, que eu vou explicar depois para vocês, o price to market e o market day supply. Apesar de ser termos em inglês, eles são facilmente entendidos, vocês vão entender rapidamente. E a gente faz o fechamento com alguns fatores críticos de sucesso, ou seja, com alguns pontos que a gente deve ter atenção aí para que a loja, né, a loja multimarcas, tenha o melhor desempenho aí financeiro. Então, vou começar com o giro de estoque. Então, conceito fundamental, pessoal, é aumentar o giro para aumentar o lucro, né? Então, vamos ver, o que é o giro de estoque, né? É a quantidade vendida de veículos em um determinado período, né, sobre o estoque que a empresa mantém. Então, se você começa a ficar com muito tempo com carros em estoque, né, o que isso está significando? Né? O que significa isso, você ter carros com, sei lá, com um período mais de 60 dias em estoque, mais de 45 dias? Primeiro, seu estoque não é tão atraente para o seu cliente. Então, é um ponto de atenção. Será que esse portfólio que eu tenho de estoque está sendo atraente, né? Por que não está girando tanto? Esse é um ponto. E se a gente não consegue ter um giro que a gente imaginava, o lucro, né, normalmente não atinge a expectativa. E aqui, pessoal, eu vou explicar a diferença de margem, né, e de rentabilidade. Margem é uma coisa, rentabilidade é outra. Tá? E você ganha quando você tem um negócio rentável. Tá? Então, se você, esse carro vai me dar uma boa margem, mas ele vai ficar 3 meses em estoque, né? Se você tivesse um outro veículo que te desse uma margem menor, mas você conseguisse girar ele pelo menos 3 vezes, a sua rentabilidade seria maior. Então, a gente vai detalhar um pouquinho como a gente faz isso e qual que é o cálculo que a gente usa, tá? Então, primeiro ponto que a gente tem que aprender aqui é calcular o giro de estoque. Apesar de ser uma coisa simples, eu vejo que muita gente às vezes tem alguma dúvida, alguma dificuldade. Então, o que é o giro de estoque? São os veículos vendidos, vamos pôr, no mês, e o estoque de veículos que eu tenho. Então, vamos supor,
Eu vendi 110 veículos no mês e tenho 200 veículos no estoque. Então, eu estou gerando um pouquinho mais do que metade do meu estoque. Eu estou gerando 0,55. Tá? Então, o que significa isso? Se eu levar isso, multiplicar por 12, eu estou gerando, durante o ano, 6,6, né, vezes o meu estoque. Então, eu pego o meu estoque, eu estou girando um pouquinho mais do que 6 vezes. Então, meu estoque está demorando quase 2 meses aí para eu girar. Tá? Então, o que são as melhores práticas? A gente se baseia muito pelo consultor, um consultor americano chamado Daley Pollack, que inclusive ele escreveu alguns livros. Esse é o melhor livro dele, infelizmente ainda não tem tradução em português, que é o Velocity 2.0. Ele é um consultor especialista em veículos usados. Tá? E o que ele fala nesse livro? Ele fala o seguinte, que o ideal de giros é você ter de 15 a 16 giros por ano. Então, lá no exemplo que eu dei, a gente estava tendo 6 giros, né? Para você ter 15 a 16 giros por ano, você tem que virar, em média, 22 dias por mês. Né? Ou seja, a cada 22 dias você gira todo o seu estoque, compra novamente e gira. É muito rápido isso, né? Não, assim, eu não conheço muita gente que faz isso. O pessoal chega perto, tem gente que faz 30 dias, 25 dias, né? Aí varia um pouco, né? Mas consegue ter uma boa rotatividade. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é qual que é o meu giro de estoque, né? Então, a gente vai enviar esse material para vocês e vocês vão poder identificar. Peraí, deixa eu ver quanto é que eu estou girando o meu estoque. Então, esse é um ponto de atenção. Mas, assim, tudo tem um porquê, né? Tudo começa por um porquê. E por que é importante eu ter um giro de estoque? Né? Por que é importante, né, eu virar rápido o meu estoque, né? Girar rápido? Primeiro, ele acaba melhorando a margem, porque eu sempre vou ter um estoque mais recente. Então, isso já é uma consequência do giro de estoque. Né? O segundo ponto, que é uma coisa que a gente ressalva, né, se você vai fazer algum investimento em marketing, vai anunciar na OLX, na Web Motors, em algum portal, vai anunciar em redes sociais, né, procure tirar aquele carro que está mais tempo do estoque. Né? Então, invista as ações de marketing, né, ou o investimento que você tem, para tirar aquele carro do estoque. Limpa ele do estoque, né, tira ele do estoque, porque assim você consegue diminuir o teu estoque a longo prazo. Então, você fica com o estoque mais enxuto e que gira mais rápido. Se provavelmente aquele carro está há mais tempo em estoque, ou ele foi mal comprado, mal precificado, ou é um modelo que não vende, né? Deve ter alguma razão. Mas em alguns casos vale a pena até você empatar, né? Ou ter um pequeno prejuízo, mas tirar ele de estoque para pegar esse dinheiro, reinvestir e comprar um outro carro que tenha mais giro. E quando a gente fala direcionar ações de marketing, né, para veículos com menor giro, por que a gente enfatiza isso? Porque tem muita gente que vai e anuncia. Então, vou dar um exemplo aqui. Anuncia um Onix, né, ou seja, um carro que já vende mais fácil, e investe dinheiro nele. Né? Esse carro vai vender. Né? Pode demorar um pouquinho, mas é um carro que tem uma venda mais fácil. Né? Então, dentro desse conceito de giro de estoque, vale a pena vocês pensarem, né, considerarem essa hipótese de direcionar ações de marketing para aquele carro que tem menos giro. Então, primeiro ponto, né, giro de estoque. Eu tenho que saber quanto é que eu estou girando o meu estoque. Se eu estou conseguindo girar pelo menos, assim, um valor recomendado, né, no mínimo uma vez por mês eu consigo girar todo o meu estoque. Eu vendo e reponho. Muito bom. Por que isso é importante, tá, pessoal? Então, a gente está falando de giro de estoque, né? Qual que é o efeito disso? Isso impacta no que a gente chama de ROI, que é retorno sobre investimento. Porque, no fundo, né, o que todos nós estamos fazendo, né, principalmente vocês estão fazendo, vocês pegam o dinheiro que vocês têm, vocês investem, e vocês querem ter um retorno sobre aquele investimento. Então, no final, é isso que importa. O quanto aquele dinheiro que eu investi, né, está retornando para mim.
Vou dar um exemplo. Se eu aplicar o dinheiro em renda fixa, né, que hoje está com juros altos, eu vou ter 13%, 14% de retorno no ano. Né? Quanto é que está retornando esse dinheiro no meu trabalho aqui, na minha loja? Então, vamos fazer aqui eu faço eu tenho uma planilha, a gente vai mandar para vocês, ela aberta, né? Que ela é bem simples, né? Para vocês entenderem como é que a gente calcula o ROI. Então, vamos supor uma loja que tenha 60 carros em estoque. Legal. E eu vendo 40 carros mês. Então, ela tem 60, em média eu vendo uns 40 carros mês. Pessoal, tudo isso aqui é média, né? Então, vocês vão trabalhar sobre média. Então, como é que eu faço? Eu divido o número que eu tenho de carros em estoque pela venda mensal, o que nós chamamos de fator. Então, é 1,5, tá? Então, o que significa isso? Né? Eu pego esse fator, multiplico por 30. Isso aqui é uma coisa bem simplificado, mas aqui está indicando que o meu estoque dá para 45 dias, tá? Eu tenho 60 carros, vendo 40, então meu giro aí está sendo 45 dias. Então, qual que é o meu giro anual? Tá? E aqui é a mesma coisa, tem a formulinha aqui. Eu pego 360 dias, né, e divido pelo número de carros, pelo número de dias de estoque. Então, 360 dividido por 45 dá 8. Então, eu estou girando 8 vezes ao ano o meu estoque. Tá? Então, já tenho um número para eu começar a fazer um cálculo, né? E qual a minha margem média? Então, vamos supor aqui, nessa hipótese, que eu trabalho com 20% de margem. Tá? Então, o meu retorno sobre investimento, né, é de 160%. Então, de uma forma simplificada, se eu apliquei 1 milhão, né, eu vou ter 160% de retorno sobre isso. Então, deixa eu pegar a calculadora aqui só para fazer uma coisa bem prática. Eu vou ter, né, um retorno de 1.600.000 sobre aquele valor que eu apliquei. Muito bem, vamos ver agora um outro cálculo, né, uma outra situação. Eu tenho 60 carros em estoque, mas eu fiz um esforço e consegui vender 60 no mês, contra 40 que eu tinha vendido anteriormente. Então, o meu fator não é 1,5, como eu tinha falado antes, é 1. Ou seja, eu estou girando, né, a cada 30 dias eu estou girando o meu estoque, e na outra situação eu estava girando a 45 dias. Tá? Então, como resultado, se eu giro a 30 dias, né, por consequência, eu giro 12 vezes por ano o meu estoque, uma vez por mês, 12 vezes por ano, e na outra situação anterior eu girava 8. Só que, para eu vender, né, eu vendia 40 para vender 60, eu tive que baixar um pouco o meu preço. Então, minha margem caiu um pouco. Então, ela caiu para 17%. E a margem anterior que eu tinha era 20%. Tá? Mas será que eu estou ganhando menos? Então, o que importa é esse número que eu vou apresentar para vocês. É quando você multiplica o seu giro pela sua margem. Então, hoje, né, com uma margem menor, mas com giro maior, eu tenho um ROI de 204%, contra um ROI anterior de 160.000. Na prática, né, o retorno que eu tinha, se eu aplico 1 milhão, tinha 1.600.000, com o ROI de 204%, eu vou ter 2 milhões. Né? Resumindo, né? Então, o que esse cálculo, né, revela para nós? Que o importante, né, é você fazer um balanceamento entre o giro de estoque e a sua margem. Tá? Então, se você baixa a margem um pouco e aumenta o giro, você tem a possibilidade de aumentar o retorno sobre o seu investimento. Como é que funciona isso? De uma forma muito simples, né? Você vai vender mais rápido, vai comprar e vai vender. Então, você não vai ficar com o carro parado. Tá? Para isso, né, para que isso funcione, e isso o Daily Pollack ele coloca muito bem lá no livro dele, você tem que ter atenção em 3 pontos fundamentais. Né? Não é simplesmente baixar a margem. Né? Eu vou baixar a margem. Não é isso. Né? Tem que ter uma atenção em 3 pontos que eu vou explicar para vocês.
né? Que é o primeiro deles é o cost to market. Né? Traduzindo, né? Primeiro ponto, eu tenho que ter opções de compra. Não adianta eu vender e ficar sem carro no estoque. Eu tenho que vender e comprar rápido. Tá? Eu sempre tenho que vender e comprar bem. Tá? Então, o que é o cost to market? É uma ferramenta que auxilia, né, os lojistas a ter uma ideia melhor do potencial de lucro do carro. Então, vamos primeiro definir o conceito. Né? O cost to market, ele mede o spread. O que é o spread? A diferença, né, entre quanto você paga para comprar um carro e recondicionar, o carro usado, e o preço médio de varejo. Sempre você tem que incluir nessa conta o preço que você paga e o preço que você vai utilizar para recondicionar, deixar o carro em ordem, tá? Então vamos lá. Como é que o cost to market ele ajuda você a melhorar a gestão do seu estoque? Primeiro, como você já considerou o recondicionamento, já considerou que você vai fazer de melhoria no carro, isso aqui já está contemplado, então isso não vai impactar na sua rentabilidade. Né? Não adianta você vender pelo preço, considerar o preço que você comprou se você tem melhorias a fazer no carro. Tem que considerar essas melhorias também. E quando você avalia o carro com mais precisão, né, você leva em consideração todos os custos efetivos que houveram. Né? Eu tive um martelinho para fazer aqui, eu tive que mandar pintar um retrovisor. Então, tudo isso tem que estar anotado lá na ficha do carro para compor o teu preço. Tá? Nesse caso, né, para compor o custo do carro e a partir do custo você montar o preço. E isso é fundamental porque se você tem um bom cost to market, ou seja, primeiro, se você faz o teu custo de forma adequada, você quando você precifica o carro, você começa a proteger a sua rentabilidade. E se eventualmente você tiver que diminuir margem, você faz isso com mais consciência. Você sabe quanto você pagou pelo carro, o quanto você gastou para fazer todas as melhorias. Então, se eventualmente você for trabalhar, for mexer na margem, né, você está mexendo de uma forma bem consciente. Isso é fundamental. E o que significa isso para o dono da loja? Né? Para o dono da loja, né, é liquidez do estoque. Tá? Ou seja, é muito importante você ter um estoque líquido, numa emergência você consegue vender rapidamente. Mas vamos passar agora para um outro conceito. Né? Só aqui, deixa eu só reforçar um ponto para vocês. Né? O cost to market, na verdade, vamos supor que você comprou o carro. Eu vou dar uns exemplos mais adiante, né? Mas o recomendado é que ele seja 84% do preço de venda, incluído o recondicionamento. Então, vamos supor, o preço médio de venda é 100, né? O teu custo não deve ultrapassar 84. Não é o custo de um carro, mas o custo do seu estoque, tá? Inclusive com o processo de recondicionamento. Muito bom. Você compra, a gente falou da importância da compra, né? De ter esse 84% do valor médio de venda. Então, isso significa o quê? A gente está falando de 16% abaixo, né, do preço médio de venda que você vai pagar o carro, incluso recondicionamento. Uma referência. Então, não é um carro, tá? É o estoque, deve estar nessa faixa. Tá? Porque algum carro, eventualmente, se tem um carro melhor, você vai ter eventualmente um cost to market um pouco menor, porque você vai pagar um pouco mais, entrou na troca e tal. Mas você tem que analisar, quando a gente fala cost to market, analisar isso do total do seu estoque. Né? Meu estoque em relação ao preço de venda está na faixa aí de 84% do preço médio de venda de um carro. Bom, vamos lá para o price to market. O price to market, como o próprio nome diz, não é relacionado ao custo, mas é relacionado ao preço, o preço ideal de venda. Então, ele mede, né, o valor da venda do veículo, né, é o valor que você quer vender, e o preço médio daquele mesmo carro, né, similar, né, disponível no mercado. Então, a gente vai depois dar um exemplo, que agora, né, como é que a gente calcula isso? Né? Então, você pega o preço de venda e o preço médio do carro. Então, vamos dar um exemplo. O Onix. Isso aqui é um exemplo
um exemplo que eu peguei, tá? O seu preço é R$ 49.990. Então, você precificou assim, por quê? Primeiro você queria ficar abaixo de 50 mil, queria estar numa faixa de busca aí que atrai mais pessoas, e o preço médio do mercado é 51.345. Então, o teu price to market é 97%, ou seja, você está 3% abaixo do preço de mercado. Tá? Então, esse é o conceito de price to market. Então, o que acontece? Né? E, pessoal, esse gráfico aqui, eu vou até fazer bem devagar, né, porque ele é muito rico, né? Ele é muito profundo, essa matriz. Ele é simples e profunda. Então, vamos supor aqui que no dia 1 você comprou um carro, tá? Você pagou 62 mil pelo carro e o preço médio de mercado é 74,5, tá? Então, o cost to market, lembra aquele conceito que a gente falou? Está dando 83%, ou seja, 62, né, para 74, eu estou 83%. Legal, está dentro daquilo que a gente falou que tem que ser 84% o estoque médio, né? Então, está dentro daquilo que a gente tinha imaginado. O que acontece, né? Aí é a grande questão, pessoal. Na linha do tempo, veja bem, teve há 1 ano, há 2 anos atrás, né, o mercado estava diferente, né? Você podia comprar o carro errado que o carro subia de preço, né? A gente sempre falava, você podia comprar um carro que estava meio fora, né? O mercado subia, né? O preço ia subindo, né? Então compensava. Mas a gente tem que encarar o mercado em situações normais, né? E em situações normais, com o tempo, né, o carro que você compra, a tendência dele é diminuir o preço. Né? Vai ter concorrência, vai ter mais carro vendendo, o carro vai ficar depreciado. Se você compra um carro ano 2020, virando o ano, ele já fica um ano mais velho, né? Ou seja, passando o tempo, né, a tendência é diminuir o preço. Né? É uma coisa lenta, mas ela vai ocorrendo. E o custo? Passando o tempo, o custo vai aumentando. Principalmente hoje, você tem custo de estoque. Está lá o carro no seu estoque que você poderia, se tivesse vendido, comprado outro, poderia ter feito o negócio. Né? Custo do capital investido. Se eu não tivesse investido nesse carro e pusesse dinheiro no banco, quanto eu ia ganhar de juros? Né? Então, isso é um custo que você tem. Custo de marketing, eu estou fazendo propaganda desse carro, estou investindo em anúncio patrocinado, eu estou colocando nos portais. Tem a manutenção do carro, tem que lavar o carro 2 vezes por semana, trocar a bateria, né? Tá ocupando espaço lá no meu pátio. Então, tudo isso é custo. Então, com o tempo, se o carro fica muito tempo em estoque, ele vai aumentando o custo e vai diminuindo o preço de venda. Né? Essa é a tendência. Então, fazendo aqui uma simulação, depois colocamos dia 1 e dia 75, né? Ou seja, 2 meses e meio depois, esse carro pode estar valendo, né? Tendência que ele valha um pouco menos, né? E aumentou o custo dele, porque você teve que fazer a lavagem, o custo do capital investido, as ações de marketing. Então, o seu cost to marketing aqui já caiu, né, para 91%. Então, o que era 83 caiu para 91. Então, o que esse gráfico nos ensina? Ele nos ensina que a melhor rentabilidade ela está mais próxima do momento em que você compra o carro. Então, mais uma razão para você ficar atento ao giro de estoque. Quanto mais rápido você vender, você tem uma melhor rentabilidade. Se o carro for passando muito tempo, essa rentabilidade vai diminuindo, né? O preço vai caindo, né? O custo vai aumentando, além do que, como a gente mostrou no ROI, né? O teu retorno sobre o investimento também acaba diminuindo. Muito bem. E qual que é o objetivo de uma loja? Pessoal, isso depende, né? Então, vamos considerar aqui 100% do price to market. Essa é uma referência. O que é 100%? O preço de venda médio do Onix é tanto, né?
Então, essa é o preço que você vai entrar. Você vai entrar, né, no preço de mercado. Agora, vamos supor que você tem muitos carros iguais a esse no estoque. Putz, eu tenho muito Onix no estoque. E eu sei que todo mundo da Redondeza tem Onix para vender. Tem muitos concorrentes, né? Muitos modelos semelhantes que os concorrentes estão vendendo. Então, eu sei que isso pode demorar para eu vender. Então, lembra do gráfico? Então, eu quero vender um pouco mais rápido. Aí eu baixo um pouquinho o preço. Né? Fico a 98%, por exemplo, 2% abaixo do preço do price to market, que é a média do preço de mercado. Ou, né, pode ocorrer ao contrário. Eu tenho um carro, né, que ele tem uma alta demanda, muita gente procura, mas não é todo mundo que tem esse carro, o estoque é baixo. Então, eu aumento o preço. Né? Aí você vai gerenciar o quanto você vai aumentar. Né? O que é importante? Por que é importante o price to market? Para você fazer uma boa gestão de preços. Então, você não pode aplicar a mesma margem para todos os carros. Né? Você tem que ver como é que está o preço médio, ver seu estoque, ver como está a concorrência, e a partir daí você estabelece, você define preço. E, principalmente, tem que estar alinhado com seus objetivos de giro de estoque. Né? Se eu quero girar mais rápido, eu tenho que abaixar um pouquinho. Não, o carro é um carro bom, que tem muita procura, eu vou manter o preço, posso fazer até um pouquinho mais caro. Né? Isso também depende do carro. Né? Se for um carro que tem valor agregado, foram trocadas as rodas, tem um multimídia que é superior ao que era ao que veio, né, no 0 quilômetro, ou se tem insufilme, né, película. Então, dependendo do carro, você pode fazer um preço acima. Né? E qual que é o impacto do price to market naquela gestão de estoque, que foi o primeiro item que a gente estava falando, né, do giro de estoque. Né? Com o price to market, você consegue, né, você trabalhando o price to market, estocar os carros que tenham mais potencial de lucro. Então, isso é um ponto fundamental. Se aquele carro não tem tanto potencial, você já, né, começa a colocar para fora do seu estoque. Né? E ele é fundamental para fazer essa gestão que a gente está falando, encontrar o ponto ideal de margem e giro de estoque. Então, é através do preço que você vai ter o seu melhor ROI, seu melhor retorno sobre o investimento. Ou seja, eu vou baixar um pouquinho a margem, vou gerar um pouco mais de estoque. Não adianta você baixar o preço se você não vender o carro, tem alguma coisa errada, né? Não vender tão rapidamente assim. Então, o preço é a forma de você fazer essa gestão, né, de margem e giro de estoque. Então, a precificação é fundamental. E para o dono da loja, né, o que significa para o dono da loja fazer um bom posicionamento de preço, trabalhar bem o price to market? Né? E significa, né, um fator temporal, né, um momento certo de você ganhar mais dinheiro com o veículo. Então, se você tem citando os exemplos que a gente tinha falado, se você identifica claramente o momento de, olha, aquele carro, tem muitos carros estocados com essa condição, eu abaixo um pouco, vendo, eu ganho dinheiro, né, não fico com tanto tempo em estoque, né, ou vice-versa, né, às vezes é um carro muito bom, que eu posso precificar um pouco mais, que eu vou conseguir vender. Né? Então, para o investidor, né, e a gente vê o dono da loja como investidor, que você coloca todo o seu esforço, toda a sua economia, né, dentro do seu negócio, é importante fazer esse gerenciamento. Muito bom. A gente falou que tem 3 pontos, né? A questão de posicionamento de compra, posicionamento de venda, que é o price to market, e tem um terceiro ponto, que esse ponto ele é fundamental e ele é pouco usado no Brasil, tá? Poucas pessoas conhecem esse conceito, que é o Market Days Supply, né? Que basicamente, né, ele é uma coisa bem legal, ele te dá uma visão de em quantos dias eu vou vender o carro. Né? Então, o que o Market Day Supplies faz? Ele é uma métrica que ele mede a oferta e a demanda de cada veículo, tá? Em um mercado específico.
né, em uma região, né? Então, basicamente, ele rastreia quantos desses veículos, né, ou similares estão disponíveis e quantos foram vendidos. Então, vocês vão falar, mas como assim, quantos dos veículos estão disponíveis? Eu vou simplificar. Quantos desses veículos estão anunciados? Né? Quantos veículos estão anunciados? E quantos estão sendo vendidos? Então, você pega essa proporção entre oferta e procura, e aí você começa a ter uma ideia se o carro, né, antes de você comprar, se é um carro interessante ou não. Então, eu vou dar um exemplo como se calcula, e hoje ainda não, né? Ainda não, mas em breve vai ter essa ferramenta, vai estar disponível, inclusive na Autoavaliar, tá? Então, em alguns portais na Europa, nos Estados Unidos, já consta isso. Tem lá o Market Day Supplies. Mas como é que vocês podem calcular isso de uma forma bem simples, né? Você pega o estoque disponível no mercado, ou seja, a quantidade de veículos anunciados, e a média de venda dos 30 ou 45 dias, tá? Isso não é hoje, né? Eu vou dar um exemplo e vocês vão ver que não é tão complicado assim. Vamos supor que tenha, isso aqui é um exemplo bem simples, numa região tenha 210 carros anunciados e vende 3 por dia. Então, o indicador aqui, o Market Day Supplies, é 70. O que significa isso? Que se o meu carro vai, entre aspas, for o pior, ele vai dar 70 dias para vender. Porque tem 210 anunciados, vende 3 carros por mês, né? Vamos levar isso para a vida real. Existem vários sites que são os buscadores, e eles, isso aqui é um deles, né, o Mitula, que você coloca aqui, eu quero saber, eu fiz um exemplo, eu quero saber em São Paulo, na cidade de São Paulo, quantos veículos K são vendidos, né, são anunciados, desculpa. Então, como ele é um agregador de anúncios, né, ele vai dizer, olha, tem 1.261 ofertas desse veículo. Nesse dia, em São Paulo, tinha 1.261 ofertas. Pode ser que essa oferta seja até repetida. A pessoa anunciou na OLX, na Web Motors, tudo bem. Mas pelo menos você já tem uma referência, né? Quantos carros estão anunciados. E agora o outro ponto é saber quantos carros são vendidos em média, né? E aí a gente pode ir na Fenabrave, a Fenabrave, né, tem ranking de carros usados, né? Então você pode pegar lá no mês, né, quantos carros foram vendidos, e aí você tem que ver com referência, né, e sempre a sua região, né? Aqui em São Paulo, a gente tem a informação que responde aí na cidade por 4% dos veículos vendidos, né? Então a gente chega a uma venda diária de 29 carros. Então vamos lá. O estoque disponível no mercado, eu tinha 1.261 carros anunciados. E eu sei que vende 29 Ks, né, o exemplo que eu coloquei aqui, a média dos últimos 45 dias, né? Então, 29 carros. Então, eu tenho o quê? Eu tenho um Market Day Supplies de 44 carros, de 44 dias, né? Significa que, né, o prazo dele, se considerando o número de carros anunciados e o número de carros vendidos, né, a expectativa, né, o indicador é 44. O que é importante? Quanto menor for esse número, melhor é a compra. Então, se eu for comprar um carro, eu vou querer que tenha um Market Day Supplies muito baixo. Tá? Por quê? Significa que tem poucos carros anunciados e tem bastante carro vendendo daquele modelo. O Daily Pollack, ele até coloca como referência, isso é uma referência americana, né? Qual que seria, né, considerando aí o mercado, o indicador, né, o fator médio, né? Então, eu até trouxe aqui para vocês entenderem, ele coloca como 70, né? 70 seria o máximo aqui de você ter esse estoque aqui, isso considerando o Market Day Supplies. Pessoal, isso não é giro de estoque, né? Esse é o fator entre carros anunciados e carros vendidos. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, um carro que o indicador é 120,
Isso vai demorar muito para vender. Por quê? Tem muito carro anunciado e pouco carro vendido por dia. Então, a média de vendas é muito baixa. Vai exigir um esforço muito grande, né? Ao passo que você tem um estoque menor, como no exemplo aí 44, né, já é menos. Então, ou seja, tem um número menor de carros anunciados e a venda diária é uma venda um pouco maior. Então, hoje, né, como é que as pessoas, né, como é que os lojistas, os concessionários trabalham? Trabalham muito na base assim, putz, carro chinês vende pouco, carro francês vende pouco, né? Não tem uma referência muito grande, né, de ver quantos carros anunciados tem, qual que é a média de venda de carros, né? Então, o Market Day Supplies serve justamente para a gente ter esse indicador. E o que ele revela? Primeiro, ele pode te ajudar no melhor preço de compra, né? Quando você for comprar um carro. Porque se o carro pode estar maravilhoso, né? Pode estar perfeito, mas ele tem um Market Day Supply de 120, ou seja, tem muita gente anunciando aquele carro e tem pouca demanda. Basicamente, a lei da oferta e da procura. Se você tem uma situação como esta, muita gente anunciando, pouca gente comprando, na hora de compra, se você precisar comprar o carro, vai entrar numa troca, alguma coisa parecida, você tem que jogar o preço mais para baixo, né? Porque existem duas formas de você avaliar o carro. Quando você vai comprar um carro, você avalia o carro tecnicamente, para ver como é que ele está, e avalia em função de mercado. Então, o Market Day Supply impacta muito na avaliação de mercado, né? Esse é o primeiro ponto, né? E tem mais um outro ponto muito importante, que a gente falou do custo, né? Eu vou comprar, fazer um esforço maior. Se o carro tiver o Market Day Supply muito alto, eu pago menos. Ao passo que se tiver um carro, entre aspas, filé, aquele carro que vende rápido, que pouca gente tem, né? Que não tem tanto carro anunciado e vende bastante, eu até pago um pouco mais para ter esse carro no estoque, né? Mas como é que isso na parte de custo? E na parte de preço, né? Então, na parte de preço, é importante também a gente não olhar, né, somente o preço, né? Ah, esse carro, como eu tinha falado antes, esse carro aqui, né, está com um bom preço, né? Porque pode até ser um carro que tem um bom preço, mas se ele for demorar para vender, ele vai impactar no seu giro de estoque, né? Então, é muito importante ter isso em mente. E um outro ponto que a gente sempre destaca um carro pode ter um preço barato, mas se não tiver procura, não vende. E aqui, pessoal, vou falar uma frase que eu aprendi com um grande amigo lá, alguns de vocês devem conhecer, que é o Manuel Madeira de Portugal, né? Uma vez perguntaram para ele qual o melhor carro, qual que é o melhor carro para vender, né? E ele falou assim, o melhor carro é aquele que deixa a margem e vende rápido, tá? Então, guardem isso, né? O melhor carro para você ter em estoque é aquele que deixa a margem e vende rápido. Então, se não tiver procura, comprei por um preço bom, mas não tem procura, não é um bom carro, né? Então, isso é um ponto importante. E aí, um outro gráfico para resumir tudo isso, né? Uma matriz. Então, vamos lá. Do lado de cá, eu tenho os veículos mais baratos e de lá, né? Ou seja, à minha direita, os mais caros, à minha esquerda, os mais baratos. E no meio, eu tenho o price to market, o preço médio, né? Em cima, são aqueles carros que têm muita procura e pouca oferta. É onde a gente quer ficar, muita procura e pouca oferta. Embaixo, muita oferta e pouca procura. Então, como é que a gente faz? Se eu posiciono um carro, né, que ele tem muita oferta e pouca procura, e posiciono acima do price to market, ele vai ficar no nosso estoque, né? Que além de ele estar um pouco acima da média, ele não tem tanta procura assim, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar ele para o lado esquerdo. Eu tenho que baixar o preço, né, para vendê-lo rápido. Ao passo, né, que se eu tenho um carro, puxa vida, todo mundo está procurando esse carro, tem pouca oferta, eu consigo trabalhar um preço melhor. Então, eu aumento um pouco o preço, tá? E aqui, esse gráfico nos ensina o seguinte: a gente não deve trabalhar nessa área. Essa área
é o quê? Ela corresponde, né, aos veículos um pouco mais caros, que tem muita oferta e pouca procura, né? A gente tem que trabalhar nessa área verde, girar o estoque, né, com um grande giro de estoque, onde tem muita procura, pouca oferta, e eu tenho a maleabilidade de ir baixando um pouquinho o preço, conseguir girar ainda mais rapidamente. Porque é essa a área de rentabilidade, tá? Não é a área que vai te dar um melhor retorno sobre o seu investimento. É onde eu tenho muito giro, né, e tenho carros, né, que tem muita procura, pouca oferta, e eu consigo girar muito rapidamente. Muito bom. E qual que é o impacto disso, né? Qual que é o impacto do Market Day Supply na gestão do estoque? Primeiro, você vai estocar os carros que o mercado procura. Por quê? Você está vendo a relação entre a oferta e a procura. Você vai comprar, preferencialmente, aqueles carros, né, que não tem tanta oferta assim e que tem mais procura, que vendem mais no dia a dia. Então, você vai ficar com um estoque de melhor qualidade, né? E aí você tem condição de até precificar, né, de uma forma melhor, como a gente mostrou, para atrair compradores, né, e proteger a sua rentabilidade, né? E, é claro, otimizar sempre as ações de marketing. E aqui é um ponto que às vezes eu repito, né? Muitas vezes pense duas vezes quando você vai fazer um anúncio, né? Vai investir, patrocinar algum anúncio para vender um carro que tem um alto giro, e você tem um carro que está 3, 4 meses no seu estoque, está lá parado, né? Vai chegar uma pessoa que vai comprar aquele carro, né? Esqueçam, né? Como vocês estão no mercado para fazer compra e venda, né? Para ganhar dinheiro. Então, tem que usar, né, as melhores práticas. Muito bom. E aí, a gente falou desses 4 pontos, esses 3 pontos, né, que somando com o giro de estoque e com o ROI, são os 5 pontos que a gente falou importantes na gestão do usado. E agora eu vou fechar, né, com os fatores que a gente chama de fatores críticos de sucesso, ou seja, pontos que merecem a atenção de vocês. Primeiro, isso aqui é fundamental, encurtar o tempo para colocar o veículo à venda, tá? Então, isso significa o quê? Criar processo para recondicionamento do veículo usado. Então, você manda um carro usado para uma oficina, e é uma dica, né? Tenha 3 ou 4 oficinas de confiança, né? Enquanto aquele carro usado não vier da oficina, você não manda o outro para ele, manda para outra oficina, né? Ou seja, você tem que criar, alguém tem que acompanhar, né? Esse carro não pode ficar muito tempo na oficina, vai lá para fazer manutenção, funilaria, o que quer que tenha sido necessário para o carro, né? Tem que acompanhar isso, porque quanto mais rápido ele vier, mais rápido você vende. Então, o TTN, que é Time to Net, é o tempo para colocar o veículo à venda. Aí vocês podem falar, mas eu peguei as fotos que eu avaliei e coloquei, né? Esse é um outro erro, tá? Então, por que um outro erro? Isso vai em linha com o que a gente está falando, né, na sequência. E depois eu até vou agendar um próximo a Experience, onde a gente vai falar só de anúncio, tá, pessoal? Então, as fotos e os textos, né, para portal, Webmotos, OLX, não importa onde vocês forem colocar, redes sociais, tem que ter uma excelente VDP, né? O que a gente chama VDP é um termo em inglês que é Vehicle Detail Page, basicamente a página do veículo, tá? Pessoal, o que vende não é o carro, o que vende é o anúncio, tá? 90% das pessoas compram um carro pela foto, né? Então, se você não tiver boas fotos, você não vai atrair aquela pessoa. E um detalhe, carro usado, né, as pessoas gostam de ver o maior número possível de fotos, tá? Essa é a primeira informação. Se você colocar vídeo, fotos 360, melhor ainda, tá? E elas gostam de ver o lado exterior do carro, tá? Carro usado, as pessoas têm preferência para ver a parte externa, para ver como é que está a parte externa do veículo, né? E, claro, que a parte interna dê preferência ao marcador odômetro, com a quilometragem, né? E com as fotos de detalhe do painel, tá? Mas tudo isso é muito importante. Então, nunca subam para ganhar tempo, né? Eu vou subir o carro com as fotos de avaliação. Você vai queimar o teu produto
eu vejo, a gente acompanhou muitos casos, né, que as pessoas tiveram que baixar preço, mas não era porque não tinha procura, estava demorando para vender, e estava demorando porque as fotos não foram bem tiradas, o anúncio não foi bem feito, né? Então isso é fundamental. E um detalhe, tá, pessoal? E era carro muito bom, carro com baixa quilometragem, carro em bom estado, sem nenhum detalhe, porém, né, ele não tinha boas fotos. Né? Então é fundamental, o que a gente sempre fala, fotos de qualidade, que a pessoa, nossa, gostei do carro. Né? Esse é um ponto importante. Então, primeiro fator crítico de sucesso, subir rápido o teu anúncio, mas então você tem que encurtar o tempo de manutenção, recondicionamento e tirar, né, excelentes fotos e fazer um excelente anúncio. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é importante que você tenha na sua planilha de acompanhamento um custo financeiro do seu estoque. Né? Por que isso? Justamente para você ver, putz, aquele carro está parado há 3 meses, eu gastei 100 mil, né, se eu fosse fazer uma aplicação, quanto estaria ganhando com esse valor? Né? E eu tenho que baixar preço para vender. Então, é importante que você determine o custo financeiro para que você tenha pelo menos uma ideia, né, que te ajude a gerenciar o teu giro de estoque. Então, ó, não vou vender, né, para comprar outro e continuar girando. Então, esse é o segundo ponto crítico de sucesso. Tá? E o terceiro ponto, aqui, pessoal, é uma coisa inédita, né, isso aqui a gente trouxe de uma palestra que nós assistimos na NGA, né, que é um conceito que o pessoal está usando nos Estados Unidos. Né? E esse conceito, é o último conceito que eu vou passar para vocês, que eu achei muito interessante. Então, até pus uma imagem da pessoa se abraçando no carro, tal. Então, não se envolva emocionalmente com o carro, né? Não case com o carro. Determine, quando você compra o carro, determine um dia limite para aquele carro sair de estoque. Então, vamos ver como é que é isso, né? Então, você comprou o carro, aqui é um exemplo, tá? É o dia 40, você vai fazer uma contagem regressiva, tá? Então, amanhã é dia 39, depois dia 38. No dia 0, esse carro tem que estar fora do estoque. No dia 25, né, não significa que o carro está 25 dias em estoque. Significa que faltam 15 dias para você vender o carro. Então, você muda a perspectiva. Né? Ele está 25 dias em estoque. Tudo bem, você aí tem uma reação legal, paciência. Né? Agora, quando você coloca, eu tenho que vender esse carro em 15 dias, muda, né, muda o conceito e muda de figura. Então, aí muda todo o posicionamento que vocês têm, porque não é sobre o estado do carro, não é qual o ano do veículo, nada disso importa, é quantos dias faltam para colocar aquele carro para fora do meu estoque. Então, esse é o foco. Tá? Em alguns casos, é muito comum nos Estados Unidos, né, eles porem plaquinhas para acompanhar quantos dias tem que vender, e o carro começa a ter preço móvel nos últimos dias, né? Ou seja, vai baixando o preço para tentar vender o carro o mais rápido possível, porque ele tem que sair dentro daquele preço, dentro daquele prazo que foi estipulado. Né? Então, um carro com 25 dias em estoque, não são 25 dias em estoque, né? É 15 dias que eu preciso me desfazer daquele carro. E aí, até na palestra do Tom Gibbs, né, quando ele falava de estratégias para melhorar a margem do carro usado, ele fala assim, quando chegar vamos supor, no exemplo, 15 dias, você avisa o diretor de pós-venda, copia o diretor de vendas, você cria uma oferta irrecusável, né? Esse carro aqui baixa o preço, faz alguma coisa. Você cria um bônus para o vendedor que vender aquele carro, né? Ou seja, você tem que tirar aquele carro de estoque, né? Então, esse é um conceito que eu achei muito interessante, né? Que é o conceito de você estabelecer um dia para aquele carro sair de estoque. Né? Então, com isso, você acaba se disciplinando, né? E conseguindo fazer uma melhor gestão do estoque. Pessoal, eu vou mandar essa apresentação para vocês, tem todos as nossas redes sociais, tanto da Academy quanto da Mega Dealer. E agora eu queria saber aí,
Alessandra, se tem perguntas, se o pessoal tem dúvidas. Vamos ver aqui, gente, vou abrir para perguntas. Nossa, que sacada esse da contagem regressiva, hein, Nilson? Eu adorei também. Ninguém usa isso no Brasil, né? Pois é, olha só. Aí o carro tem que Olha. sair, e aí você se posiciona, isso é bom porque você se posiciona, muda teu mindset, né? Muda a tua cabeça, né? Não, eu tenho que tirar esse carro. Mesmo que passe alguns dias, mas você já sabe que aquele carro, aquele Fox vermelho tem que sair do estoque essa semana, tem que fazer alguma coisa, né? Se alguém Não é entra para mais, comprar... não é mais, eu Oi? tô com 90 dias com o carro no estoque, né? Exato, exato, né? E o Jorge falou Olha que o lá, ó. sonho dele é trabalhar nessa filosofia. Tem que ir passo a passo, pessoal. Né? Tem que ir passo a passo. Mas o primeiro ponto é você ter informação sobre sua precificação, como é que está teu giro de estoque. Então, isso é fundamental. Quantas vezes eu giro meu estoque? Né? É muito simples. Chega no final do mês, quantos carros eu vendi, quantos eu tenho em estoque, né? Como é que eu estou trabalhando. Né? Muito bom. Então, vamos ver se tem mais gente aqui com Alguém tem alguma alguma pergunta? pergunta. Vamos lá, pessoal, pode abrir aí o microfone, pode fazer a pergunta. Não precisa aparecer se não quiser, Pode escrever, se pode tiver alguma escrever. dúvida. É. Para trabalhar nessa Eu... filosofia igual você. Opa, desculpa, Nilson, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Não, igual você falou, para trabalhar nessa filosofia, não, são passos, né, que tem que ser dados, inclusive implementar aí dentro da equipe toda, né, Nilson? Sim, o primeiro passo é saber como é que está o estoque, o teu giro de estoque, como é que está, você acompanhar. Esse é o primeiro passo. Segundo, entender como é que está seu preço, tá? Seu preço de compra. Como é que eu estou comprando em relação ao cost to market, a gente falou. O preço que eu compro em relação ao preço médio de venda. Né? Como é que está sendo isso? E a partir daí, né, você vai fazendo essa gestão. Essa questão de você saber o market day supply, saber quantos carros anunciados tem versus o que está sendo vendido, muitas vezes as pessoas... Hoje, a gente ainda não tem uma ferramenta para acompanhar, então tem que meio que caçar isso. Então eu recomendo que vocês peguem aqueles carros mais vendidos, né, e vejam aí o que pode ser... Pega os carros mais vendidos, né? Pelo menos tem uma ideia. Olha, esse carro aqui tem, em média, tem 1.000 anúncios na minha cidade, né? Somando os portais. E eu sei aqui pelo Fenabrave, né? Pela Fenalto, que se vende tantos carros, né? Então, assim, tem que hoje ir nessa direção. O Jorge, acho que perguntou se tem previsão para essa ferramenta. Eu acredito que seja para o segundo semestre, viu, Jorge? Né? Nos portais, até vi um portal lá em Portugal, que eu estava vendo uma demonstração, quando você entra no carro, vai comprar o lojista vai comprar um carro, como assim no Autobaliar, né? Você tem lá todas as informações e tem o Market Day Supply. O Market Day Supply desse carro é tanto. Né? Então, opa, se como a gente falou, mais que 70, putz, isso aqui vai demorar para vender. Se é menos, eu vou vender mais rápido, né? Pessoal, já falei bastante aí. Fique à vontade se alguém tiver alguma dúvida, Ó, alguma deixa eu dar um pergunta. recadinho aqui para quem está aqui. Semana que vem, segunda, terça e quarta, nós vamos fazer a Semana da Melhor Margem. Nós vamos trazer bastante conteúdos. Quem vai, né, estar nessas aulas é o Caporal, 4, 5 e 6. Então, vou colocar o link aqui para vocês fazerem a inscrição, tá bom? É Semana da Melhor Margem, vai ser entregue aí bastante conteúdo. Legal. Isso, pessoal, é fundamental. Eu vou falar só uma coisa, né? Às vezes, aquilo que a gente não sabe, a gente acaba não se dedicando, tal, e muitas vezes essa parte financeira, essa parte de estoque, de fazer muita conta, tal, às vezes a pessoa não gosta, e aquilo que a gente não gosta, a gente deixa de lado, né? Eu gosto mais de carro, de ver os modelos, de vender, né? E normalmente muitos dos lojistas foram bons vendedores, né, que fizeram sucesso, né? E legal, vender é fundamental, né? É um ponto importante. Mas controlar o negócio também faz parte aí
do processo de gestão, né? E essa semana da melhor margem vai agregar bastante para todos vocês. Tem um amigo que fala, se eu aprender uma coisa em cada curso que eu faço e pôr em prática isso que eu aprendi, né, já valeu, né? Então, a gente tem que ter esse pensamento aí. Com certeza. Volto para você, Alessandra. Né? Não, com certeza, é conhecimento com ação, né? Aprende, coloca em prática. Exato. Aprende, coloca em prática. Exato. Alguém tem alguma dúvida aí sobre esses 5 pontos da gestão que o Nilson passou hoje para a gente? Pode abrir o microfone, gente. Nós estamos chegando no nosso tempo aqui também, né? Porque o que a gente faz aqui é 1 horinha, para não cansar aí para ninguém, porque eu sei o quanto vocês trabalham. Ao Antônio. Eu gostaria de saber se tem como ele mandar uma planilha para a gente, porque ele falou bastante coisa interessante, né? Como calcular o tempo do carro e tal, mas para a gente pegar assim só na fala, eu fiz algumas anotações, e o segundo importante, né, que ele deu 3 coisas importantes aqui para a gente aplicar. O segundo mesmo eu perdi, que o meu aparelho saiu fora do ar. Mas se tivesse jeito de explicar assim, mais detalhado para a gente poder olhar depois e fazer aqueles cálculos que ele falou e tal, eu achei muito interessante a gente ter esse controle de quanto tempo que o carro fica e tal. Eu achei muito importante eu aplicar isso no meu estoque. Ô, Antônio, eu vou preparar um PDF, eu vou pôr para a Alessandra, a gente põe no grupo, né, Alessandra? Isso. A gente coloca lá no grupo do WhatsApp. E vai ter tudo detalhado para você, aí é bem tranquilo. Só que... e obrigado pelo comentário, viu, Antônio? O ZR, é isso mesmo, o ZR Automóveis, é o Eric que fala isso, né? É isso mesmo, né? Se eu aprender uma coisa, já valeu. Pôr em prática, já ganhei dinheiro. É isso mesmo. É o Eric Wilson que fala. E o Diego fala, com relação à margem, a sugestão seria o custo médio de estoque. Então, veja bem, essa é uma referência, né? O custo médio de estoque está realmente a 84% do preço de venda, ou seja, 16% abaixo, tá? Só que nesse custo, você tem que considerar não só o custo do veículo, como o custo do recondicionamento também, tá? Mas aí varia, se você tem espaço da sua região para trabalhar com uma margem melhor, tá ótimo, né? Então isso é uma referência média. Mas sempre, né, eu sei que vocês consideram isso, né, mas nunca se esqueçam de colocar o recondicionamento. Tá? Mas o que o Diego falou é isso mesmo. Maravilha, obrigada, Nilson, obrigada a todo mundo que participou aqui da Alta Valéria Experience. Semana que vem a gente tem segunda, terça, quarta e quinta, hein? Quinta vem a Alta Valéria Experience de novo. Vou mandar todas as informações para vocês lá no grupo, tá bom? Beleza, ótimo. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Obrigado pela presença. Valeu. Um abraço. Obrigado, boa noite, viu? Obrigado, Nilson. Obrigado, Alessandro. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, com Deus.